Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Telecurso Otaku. Eu sou o Double Lamet e hoje é eu que vou estar aqui apresentando para vocês esse quadro. Vou estar trazendo um anime que ele não é muito elogiado. Na verdade, claro que ele tem uma base de fãs e não à toa ele durou... O anime não, principalmente o mangá, ele durou 11 anos, a sua linha, digamos, oficial, que é desenhada e é escrita e desenhada, né, pelo Hiro Mashima. E, na verdade, ele dura muito mais que 11 anos, porque ele parece que concluiu em 2018, por ali. E, e continua tendo produções de filmes e de jogo e até mesmo um mangá escrito pelo Hiro Mashima, mas desenhado por outro cara, né? Já que o Hiro Mashima tá desenhando e escrevendo também o Eden Zero, né? Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o Hiro Mashima também, mas porque ele é uma figura interessante de se notar. Mas antes de mais nada, né? Antes de eu dizer por que eu trouxe Fairy Tail, dizer um pouco do autor, dizer um pouco dessa história, eu peço que você deixe o seu like aí, porque eu sei que você vai gostar, tá bom? Se você quiser esperar até o final do vídeo pra ver se vai merecer o like, mas eu já digo logo, no mínimo vai trazer uma forma diferente de você ver não só esse anime e esse mangá de Fairy Tail, mas outras histórias, tá? Mas, de qualquer forma, eu peço aí o seu like, tá? E peça no que comentar, interage com a gente, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal, é claro, e se você quiser também, ativa o sino, né? Porque aí você vai receber as atualizações assim que saem os vídeos, né? Agora, vamos então ao ponto, né? Eu tenho bastante coisa para trazer, como vocês devem estar vendo aqui, ó. Isso aqui, isso aqui nem resume tão bem o quanto de coisa que eu tenho para falar, mas são imagens aqui, são os slides para eu facilitar a compreensão, né? Então, sobre o que é Fairy Tail? Tá? Vamos resumir a obra, primeiramente. Acho que eu consigo resumir de forma muito simples. É um mundo fantástico em que existem uma quantidade absurda de magos, né? Que os magos de Fairy Tail são um conceito, não são um conceito tradicional de mago. É qualquer pessoa que tem poder mágico, né? Então é um conceito bem anime, né? Não tem. Só que são magos porque a fonte desse poder é um conceito de magia. E é um conceito próprio do Fairy Tail, assim. Só que é próprio, é original, mas muito baseado em RPGs, né? Tanto que Fairy Tail vem do começo dos anos 2000. Então ele se inspira muito, né, nesses MMORPGs que se popularizaram também nessa época, né? Você tem Ragnarok Online, você tem muitos outros, né, MMORPGs chineses, você tem o RPG de mesa, né, o Dungeons and Dragons e os livros de fantasia e tudo isso que baseia esse tipo de mundo, né, em que você tem dragão, que você tem fantasia, guerreiros, né, um mundo medieval fantástico mesmo, padrão, né. E só que o Fairy Tail ela tem algumas questões, né, essa questão aqui, ó, quest, né, uma quest de 100 anos. Então você tem essa linguagem bem de RPG, né, mas ela também é uma história extremamente japonesa, né, é bem mangá japonês mesmo, não tem como, o autor nem poderia fugir disso, certo? Mas aí agora isso é o que eu falei que tem de mais básico e que compartilha em comum com outras histórias, né? Agora eu vou começar a entrar nas particularidades de Fairy Tail e depois disso, depois de eu falar, pelo menos aqui, introduzir algum personagem pra você, eu pretendo falar por que eu escolhi Fairy Tail, né? Que é primeiro, uma parte desse vídeo é dizer por que ele tá aqui, tá? E por que eu não peguei um Evangelion, por que eu não peguei enfim, animes que a gente ainda vai falar, né? Akira, que são animes grandiosos e mangás grandiosos que a gente vai falar ainda. Mas por que eu não priorizei eles, né? Porque tem um grande motivo para isso, tá? Mas primeiro, falando um pouco mais da história. Essa é a Lucy, né? É muito curioso a relação que esse mangá cria com o protagonismo, porque o protagonista se torna óbvio que é o Natsu. Natsu é verão em japonês, então é interessante que o Hiro Mashima cria protagonistas com nomes de estações do ano. E o Natsu é poder de fogo, né? Então tem essa lógica aí. Mas é a Lucy que começa a história. Lá pro final, é a Lucy que reflete sobre
tudo que aconteceu. É como se ela tivesse uma visão de toda a linha do tempo, né? De tudo que aconteceu. Como se ela visse de fora da história. E é curioso porque ela se tornou escritora no final da história. Então é como se ela tivesse mesmo essa visão do autor, né? Ela não propriamente é o autor da própria história, mas ela tem algo do autor da história, né? O que é muito interessante. Bom, enfim, acho que eu vou direto por quê? Por os motivos, né? Por que eu peguei Fairy Tail? Fairy Tail é muito criticado. É claro que tem sua base de fãs, como eu já falei, mas não tem a mesma base de fãs que One Piece, por exemplo, né? E até mesmo fãs de One Piece, é fácil de você tirar deles críticas a Fairy Tail. E são críticas que eu quero mostrar como são infundadas, né? E provando os pontos aqui de por que essas críticas são injustas para com Fairy Tail, eu pretendo mostrar como isso vale para muitos outros animes. Então, uma das críticas é que Fairy Tail tem muito ecchi. Chegam a dizer que ecchi é uma palavra para uma sensualização moderada, né? Que não mostra partes que não é pornográfica, né? Que mostra apenas digamos que que tem uma sexualização explícita, mas não tanto, né? E que geralmente, isso é importante entender, tem um teor de comédia. Então, geralmente o ecchi, ele tem um sentido de comédia, porque o japonês acha muito engraçado essa coisa, né, da pessoa ficar, a pessoa fica tímida porque o outro apareceu pelado, ela fica, meu Deus, né? E fica todo ruborizado, né? Então são cenas de comédia, né? E tem o famoso fanservice que se encaixa nisso também, né? Que são as garotas aparecerem com pouca roupa e tal, né? E aí nisso eu vou para essa segunda imagem aqui, tá? Você tem a Kana, né? Essas divisões de capítulos, elas são muito comuns em Fairy Tail e em muitos mangás, né? Essa divisão de capítulo em que você tem alguma cena, né? E muitas vezes são cenas assim, que você tem uma mulher com pouca roupa e alguma personagem importante na história e tal. Fairy Tail tem muita waifu, né? Então é muita personagem que aparece nessas divisões de capítulo aqui. E qual que é o ponto? Por que as pessoas criticam Fairy Tail da seguinte forma, né? Ah, porque tem muito ecchi, porque tem muita sensualização e que isso é para compensar a história ser rasa, né? Eu vou entrar ainda no termo, no porquê que a história de Fairy Tail não é nada rasa, mas em primeiro lugar, essa acusação, né, de ser algo infundado, eu quero mostrar como, primeiro, não há nada de errado em ter a sensualização dos personagens e segundo, que isso é algo essencial da arte japonesa, tá? Então, criticar isso em Fairy Tail é não entender do que você está falando, tá? Por isso que eu peguei essa imagem especificamente, porque tem várias outras mais bonitas, né? Aqui tá a Kana, que é curioso, né? Deram o nome, o que vale um comentário. Chamam ela, o nome dela é Kana, literalmente, né? Provérbio bêbado da cana, né? Existem tantos sabores de álcool quanto existem sentimentos. Sempre tem essas piadas, né? É curioso a Kana, né? Porque ela é a beberrona. E o nome de Kana dá a impressão, provavelmente pegaram do português mesmo essa palavra, né? Mas eu não sei, né? Não sei a história. Mas coincide demais a temática dela, né? Com o nome. E por que eu peguei essa imagem especificamente? Porque tem muita personagem até mais bonita, ou pelo menos cenas mais bonitas da própria Kana ou de outros personagens, né? Porque essa página ela é muito interessante por causa do nome do capítulo. E esse nome do capítulo, junto dessa imagem, me trouxe uma reflexão que facilitou o que eu quero explicar para vocês. Tem vários detalhes, né, que eu poderia me ater aqui. Por exemplo, tem uma referência, talvez não proposital, talvez sim, uma coisa meio Dionísio, meio Baco, né, que você tem um manto de leopardo aqui. Mas eu não vou me ater a tanto detalhe assim também, né? Eu vou primeiramente mostrar como esse título ele tem completa relação. Ele não é dissociado da imagem. Você só entende um entendendo o outro. O que eu quero dizer com isso? Essa sexualização da personagem, né, que você tem aqui, ó, mostrando o símbolo da Fairy Tail aqui na entrada né, no ventre aqui, né? A entrada do ventre é outro lugar, né? Você tem esse símbolo aí, você tem ela com a toalha quase abrindo, né? De tanto peito que ela tem. E a maioria das pessoas, de fato, vai só olhar pra isso e falar. No máximo vai dizer, legal. E não tem muito mais além disso, né? Eu quero mostrar como essa expressão
desinibida, é essencial. E esse no luta contra o poder é uma das mensagens mais essenciais, não só aqui para o nosso canal, mas pro mangá. Em que você tem muitas situações em que eles têm que enfrentar poderes avassaladores. Lutem contra o poder, esse capítulo 448, justamente acontece no momento em que eles estão enfrentando um império, né? Então é uma guilda contra um império. Então, assim, é bem interessante esse nome, né? Porque justamente esse grupo que se une através da alegria e da sabedoria, eu diria sim dessa forma, da sabedoria, porque eles estão nesse aspecto de priorizar aquilo que realmente importa e não o poder, né? E inclusive desafiar esse poder quando ele se opõe àquilo que importa. Então, essa é uma mensagem muito presente e é uma mensagem muito importante aqui no canal, porque a gente se baseia em Philip K. Dick, que diz, tanto na exegese quanto em Vales, que se aliar ao poder, adorar o poder, é perder esse poder, paradoxalmente. Porque você adora aquilo que retém o poder todo. E quando você ama a sabedoria em primeiro lugar, você até mesmo retorna o seu poder de decisão, seu poder de entender as coisas. E que o mundo e a religião e os governos, eles se basearam na adoração ao poder, né? Tanto que as leis da natureza elas são entendidas dessa forma, elas são reais porque elas se impõem. E o que tem relação que tem com esse eti aqui? Toda. Porque se você não é capaz de desprender, de se desprender do que se posa como sério, você não está lutando contra o poder. Se você não é capaz de olhar para isso, para essa expressão desinibida e dizer, bom, isso aqui não é só legal, isso aqui é importante que aconteça. Você não está lutando contra o poder, você está cedendo a algo que se impõe como sério e importante acima de tudo. E é contra essa imposição que essa expressão tão livre, leve e solta acontece nos mangás, né? E isso é parte da arte japonesa desde muito tempo, né? O Japão sempre produziu arte erótica, né? Desde Ukiyo-e isso já acontecia. Bom, e um outro ponto muito, muito importante que eu quero defender aqui é que essa expressão da nudez, ou da semi-nudez aqui, né? Que acontece em muitos momentos, né? Você tem vários momentos em que essa personagem parece sem roupa, isso aqui não mostra muita coisa, como eu falei, né? É um shounen, né? Então você não tem... Você tem um limite de idade, né? Então você não mostra demais, assim. Tanto que isso é um outro ponto que eu quero falar, que os personagens, eles nem mesmo fazem sexo, né? Tem uma exceção ou outra, assim, mas no geral é como se eles não tivessem sexualidade da mesma forma que a gente entende, né? Então mesmo essa expressão, essa nudez, a vergonha, a coisa que aparece neles, já é algo muito... que está fora da nossa realidade. Então, você não tem como criticar algo que não está nem seguindo os mesmos termos que você usa para criticar, né? E mais um outro ponto muito importante é a conexão dessa forma de se expressar com a espiritualidade japonesa. Porque as pessoas veem isso como profanidade, né? Mesmo quem gosta, vê como profano, apenas profano. Né? As personagens com pouca roupa e tudo mais. Não, isso é só profano. Mesmo quem gosta vai dizer, é um prazer profano que eu tenho. Mas não é assim para o japonês, porque desde o mito fundador, você tem a importância da sensualidade. É por isso que eu estou mostrando aqui a deusa Uzume. Tá? Essa imagem, ela é uma das representações, mas é muito comum representações em que ela está com os seios de fora. E é contado nas histórias que nessa cena ela até mesmo aparece sem roupa nenhuma. Né? Tem versões que contam dessa forma. Não sou um especialista a respeito de todos os detalhes desse mito, mas eu sei o que importa dizer aqui, tá? Essa história, basicamente, é um evento em que Amaterasu se esconde na caverna, triste, depois de ter brigado com seu irmão e tal, né? Você tem com Susanoo. Então você tem um momento em que o sol, ou seja, tudo aquilo, a expressão da harmonia, da fertilidade, da vida mesmo, se esconde, se oculta na caverna. Você tem um período de escuridão. E como que esse período de escuridão é encerrado? Promovem uma festa, é um evento assim crucial da história de Amaterasu, que é a grande deusa do Japão, né? Promovem essa festa para chamar ela para fora da caverna, para convencer ela a sair. E nisso a deusa Uzume tem um papel
essencial, né? E ela dança, canta, ela faz essa expressão artística, né? E ela aparece desnuda. E aí nisso eles conseguem de fato chamar a Amaterasu pra fora, e aí tem toda a questão com o espelho, porque ela olha e vê a si mesma. Através desse ritual, desse festival, ela vê a si mesma quando olha pra fora. Então é muito simbólico o como isso se harmoniza com a noção da arte japonesa. Porque tudo isso se trata de arte japonesa. Tanto, não só a dança, mas a beleza, a desinibição, a alegria, né, a festa e o entretenimento mesmo, a diversão, como algo capaz de despertar a Amaterasu, de encerrar um período de escuridão. Então, esse conceito é muito importante. E junto de tudo, de tantos elementos nessa festa que desperta a Amaterasu, você tem a nudez. Ela tá ali, junta, né? Ela tá unida, sem indistinta de todos esses outros elementos. Então ela faz parte disso. Então isso é um ponto que eu queria destacar, né? É um ponto importantíssimo de você entender quando eu estou fazendo essa defesa do eti nos mangás, né, cara? É isso. Agora, tem um outro ponto a respeito disso que eu vou talvez me aprofundar mais depois, mas que basicamente é muito curioso que você tem um arco em Fairy Tail que a guilda Fairy Tail ela vai parar, pelo menos um bocado de personagens, eles vão parar num mundo paralelo, né? Então você tem versões alternativas de todos eles aqui, né? Você tem um Natsu do mundo paralelo, você tem a Lucy do mundo paralelo. E todos eles são invertidos. Tem personalidades meio invertidas. Então, quem é corajoso fica covarde, quem é covarde fica corajoso e por aí vai. E tem um outro elemento importante. Nesse mundo de Edolas, a magia está morrendo. Na verdade, ela de fato morre. Eles perdem o potencial mágico deles. Que é a essência de Fairy Tail, né? A magia. Então, esse mundo invertido é uma Fairy Tail invertida. E é muito interessante que nesse mundo invertido, num arco de 100 anos, que é o que vem depois desse aqui, isso aqui é uma página do último capítulo desenhado pelo Hiro Mashima. E depois desse capítulo, você tem uma continuação que é escrita por ele, mas desenhada por um outro cara. Que é aqui o... Deixa eu ver se eu tenho aberto. Fairy Tail... Não tá aberto aqui, mas é o Fairy Tail Missão de 100 anos. É o Quest de 100 anos. Que é essa quest em que em mais de 100 anos ela ficou sem ser solucionada e eles pegam... Quer dizer, é uma coisa difícil, né? Eles pegam pra fazer. E nessa história, eles de novo aparecem no mundo de Edolas. E como é que tá esse mundo, né? Esses personagens invertidos, lá, eles tiveram filhos. Eles casaram, né? Então você tem, no mundo que não tem magia, não apenas o eti, você tem no mundo que não tem magia, de fato, o casamento, a reprodução e o envelhecimento. Porque você tem essa mocinha aqui, ela saindo dessa idade aqui, porque aqui ela fica eternamente desse tamanho, né? Ela vira adulta, né? Fica com os peitão, pá. E aí você já entende que tá tendo um envelhecimento normal das pessoas. Teve isso também, né? A personagem da Lúcia invertida, ela chega a falar, como é que é isso, né? Você parece que não envelheceu nada em tanto tempo. Então, o mundo mágico, ele também é um mundo que não tem a mesma pressão da morte e da degeneração. E da mesma forma, ele tem uma expressão de sexualidade mais parecida com o nosso mundo. Então isso é muito importante de entender, é muito relevante para vocês lembrarem. Eu nem ia colocar isso aqui, acabei colocando porque isso é muito importante para você entender por que eu tô defendendo Fairy Tail, cara. Por que eu tô defendendo o eti de Fairy Tail? Isso também faz parte, porque para você entender que não é da mesma natureza, é uma sexualização que não é da mesma natureza do nosso mundo, que está inevitavelmente associada com a reprodução, e a reprodução necessariamente ocorre porque existe morte, porque existe degeneração, envelhecimento e por aí vai. E que se manifestam todas as expressões doentias dessa sexualidade, certo? No nosso mundo. É justamente dessa necessidade que surgem tantas doenças, né, sexuais.
E nesses mundos não existe isso, né? Pelo contrário, você tem inimigos, vilões, que uma moça, tem uma outra moça que ela tá com um decotão absurdo, né? E aí tem um vilão que ele não consegue olhar, né? Ele fecha o olho, assim, numa cena muito engraçada. E não consegue bater nela mais, né? Ele não consegue mais fazer mal porque ele ficou incapacitado, né? Então, assim, acontece quase que o inverso. A sexualidade surge nesse mundo como algo potencialmente positivo, né? Não tão destrutivo e não associado com a degeneração, né? Mas enfim, me retive muito nesse ponto aqui. Agora, eu quero falar pra vocês sobre a essência do Fairy Tail e por que esse é um mangá que eu acho até que, estranhamente, ele não é valorizado como são outros. Claro que eu vou comparar muito com o One Piece aqui, tá? Só que entenda, eu sei que o One Piece merece toda a fama que conseguiu. De fato, Oda é gênio mesmo, né? Como dizem. De fato, é compreensível, tá? O que aconteceu com o que acontece com One Piece, a base de fãs e tudo mais. Mas eu vou fazer uma comparação para mostrar que, apesar de não ser a mesma coisa, de One Piece ainda ser mais grandioso e até maior e ainda nem ter acabado, né? Fairy Tail tem algo de One Piece, tem algo dessa essência que faz as pessoas também amarem One Piece. Além de outros elementos que são próprios de Fairy Tail, entendeu? Mas eu vou mostrar aqui, esse primeiro ponto que eu quero trazer é algo que basicamente retrata a alma do que é não só o mundo de Fairy Tail, é o mundo, mas principalmente a guilda Fairy Tail, o que ela representa, por que ela dá nome ao anime. Então você tem aqui vários momentos em que você tem essa expressão de a amizade, o companheirismo sendo a grande cola, né? Quase que o amor, né? É um conceito de amor aqui. Existe esse mistério, antes de eu ler aqui pra vocês, existe esse mistério a respeito da qual seria a magia mais poderosa do mundo de Fairy Tail. E uma dessas magias mais poderosas é justamente a morte. É a presença ali de um vilão que depois eu vou discorrer mais, que é o Zeref. Mas qual que é essa outra magia que ainda segue secreta, que é a mais poderosa de todas? É dito em mais de um momento, mas tem um momento especialmente que eu tenho o mangá aqui, que eu lembro de ler, que eu li recentemente, reli recentemente inclusive, em que a Lucy está meditando para aumentar o poder mágico dela, para poder evocar mais espíritos, porque ela tem o poder de chamar os espíritos das estrelas, né? Aí ela tá criando essa magia. E aí ela tá meditando para aumentar essa magia. E aí nisso ela tá conversando com um desses espíritos, que é o Capricorn, que é o Capricórnios, uma coisa assim. Que é um cara meio bodão, né? E ela tá conversando com esse espírito, que é tipo um guarda-costas dela, trocando uma ideia assim, refletindo sobre a magia mais forte de todas, né? E aí ela fala que a mãe dela acreditava, e ela também acredita, que é uma magia secreta, ninguém conhece, ninguém sabe onde tá, ninguém sabe como fazer. Mas que ela e a mãe dela acreditam que é o amor, né? Que é essa coisa que une todas as coisas no universo, que permite até mesmo a existência deles, né? E é muito importante um momento como esse, porque é um momento justamente, um momento fanservice do caralho, porque você tem episódio de praia, ela tá até de biquíni quando ela fala isso. Então, novamente, né, o elemento do Eti ali aparecendo justamente para que você, desavisado, cheio de pudor, olhe pro outro lado e não veja essa cena épica, que ela refletindo sobre a natureza do mundo. E que ela levanta essa questão do amor. Essa é uma essência do Fairy Tail. Parece uma coisa muito colorida, né? Mas vocês vão ver como é muito maior do que... Apesar de ser um conceito inevitavelmente simples, ele vai muito além, né? Ele é uma expressão de um amor que não é a mesma coisa do que a gente conhece no nosso mundo, assim como a sexualidade deles não é a mesma coisa. Então ela tem esse momento de reflexão muito interessante, né? E você tem muitos outros momentos em que Fairy Tail nem esconde que é isso mesmo que ele quer dizer. Além da conexão com a fantasia como um mistério, um eterno mistério, né? Mas isso aqui, se eu puder, eu me estendo futuramente. Talvez num segundo vídeo. Mas
É por causa dessa cena aqui, né, que eu vou falar, que eu falei desses dois pontos. Mas o principal é essa conexão mútua, né? Fadas têm cauda? Não tem? Fadas ao menos existem ou não? Esse eterno mistério continuará como uma aventura eterna. E essa é a origem do nome da nossa guilda. Uma aventura eterna, né? Vocês vão ver como isso é essa coisa de não ter fim. Ela faz parte desse mundo que é imortal, né? Que não tem degeneração. Apesar de ser uma guilda com nome fofo, todos os dias foram divertidos. Foi tipo, é uma fala da Lucy, né? Ela tá concluindo, literalmente concluindo a história aqui. E eu adorei muito. Espero que todos possam encontrar algo tão insubstituível como a Fairy Tail. E amados amigos, né? Aqui foi até redundante por parte do autor, porque encontrar a Fairy Tail, algo como a Fairy Tail é encontrar amigos amados, né? É muito sobre isso. E aí eles partem numa nova aventura que é a missão de 100 anos, que agora é o mangá atual da Fairy Tail, que eu não sei se já acabou, mas pelo menos foi o último mangá da Fairy Tail. Eu não tenho certeza se já concluiu. E aqui, ó, a última página, né? The End e agradecimento aos fãs e tudo mais. Essa mensagem aqui da Fairy Tail sobre algo tão insubstituível, vocês vão entender como é algo que realmente une essa coisa do companheirismo, da fraternidade, é a essência da Fairy Tail. É a essência desse mangá. E isso não é comum a você que conhece One Piece? Não é comum? Não é algo que você já ouviu antes, né? Então, esse é um ponto que eu queria defender, né? Por que valorizam tanto uns e ao mesmo tempo zoam esse aqui? Esse anime carrega a mesma essência. Eu não estou dizendo que é uma cópia de One Piece. Pelo contrário, isso aqui, na verdade, é uma expressão do coração desses autores. É uma expressão da alma japonesa, né? Da alma japonesa que está nesses autores. Que está principalmente nesses autores. É interessante que o espírito japonês, eles não podem evitar de surgir através deles. Mesmo um autor, por exemplo, Osamu Tezuka, que é o deus dos mangás, ele tinha um estranhamento para com o Japão tradicional, né? Até pela época que ele veio, né? Ele viveu o pós-Segunda Guerra, né? Ele tinha muitos problemas para com muita desconfiança para com o Japão tradicional e as figuras do imperador e tudo mais. Só que ele não podia evitar, né? Então, até mesmo em mangás do Osamu Tezuka, você encontra esse espírito japonês de união, de coletivo, né? O espírito oriental ele é muito mais coletivo, ele é muito mais, primeiro eu faço pelo outro, depois para mim mesmo, né? E justamente as desordens que surgem desse espírito, eles surgem por influência de coisas ocidentais, né? Até mesmo o comunismo que surge na China, apesar de a China ter se adaptado a um sistema híbrido, ele é uma expressão, digamos que uma corrupção desse espírito coletivo que tem o povo oriental. E justamente é interessante, né, que Marx cria sua teoria justamente como reação à Revolução Industrial, né? Então é uma dicotomia, uma dialética maldita aí nesse ponto, né? E outro momento em que esse tipo de fala acontece, né? Você tem aqui, ó. Esse aqui é o discurso da Mavis, personagem muito, muito relevante, que é a fundadora da Fairy Tail. E ela dá um discurso no Fairy Tail Zero. É um spin-off que acontece contando a história do começo da Fairy Tail. Eu quero que essa guilda valorize a paz, que seja uma família. Começa assim. Esse ponto é o que de fato resume muito a Fairy Tail, porque você tem momentos em que os laços de sangue eles são menos relevantes do que os laços da Fairy Tail. O que é bem interessante, né? Porque na nossa vida a gente experimenta isso, né? O laço familiar sendo muitas vezes menor do que laços que a gente constrói depois, né? E a Fairy Tail é como se fosse isso, uma família para desgarrados, né? Amizade não é um laço formado apenas por palavras. Amigos compartilham seus corações e acreditam incondicionalmente uns nos outros. Por favor, dependam de mim. Chegará o dia em que eu também vou precisar depender de vocês. Na tristeza, nas dificuldades, eu estarei ao seu lado. Você nunca estará sozinho. Existe mais esperança do que há estrelas brilhando no céu. O vento que toca sua pele sussurra uma manhã brilhante.
Vamos andar juntos ao som da canção das fadas. Assim, ela inaugura a Fairy Tail, né? Então, você percebe que esse discurso sobre o companheirismo e sobre a esperança de estar a vinda dessa união, ela expressa algo que o mundo moderno busca quebrar de com todas as formas, né? Você quer coisa que mais separa a gente do que a internet? Em que hoje nós nos vemos obrigados a interagir com quem a gente é mais próximo. Mesmo assim, a gente é obrigado a interagir pela internet, por mensagem, né? A gente muitas vezes encontra pessoas com as quais a gente se identifica justamente só na internet, né? Às vezes nem perto de você encontra. É um mundo em que tudo está separado, em que os iguais estão separados. E a gente precisa de um esforço gigantesco para unir pessoas. Hoje, aqui, Nova Gênesis é isso. A gente é uma pequena família que custou muito a gente conseguir estar perto e a gente conseguir se unir num objetivo. Então, não esse mundo se opõe mesmo a isso. E não só o mundo externamente, mas o nosso mundo interno. Nosso pensamento mais íntimo é egoísta, né? Nossa forma de agir é egoísta, porque a gente segue mais os instintos do que a gente percebe, né? Então a gente fica como que numa luta pela sobrevivência do indivíduo. E o indivíduo, ele é importante, mas ele é importante enquanto a gente entende que ele não é de fato indivíduo, ele não é de fato particular, pelo contrário, né? É uma ilusão que nos faz entender a nós mesmos como particular. Na verdade, a gente é um algo individual que faz parte de um todo, né? E você tem, ela até continua, né? Interessante. Eu vejo um futuro onde um enorme número de pessoas vai chamar essa guilda de casa. Eles vão se aventurar eternamente, mas sempre terão um lugar para onde voltar. É esse o tipo de guilda que eu quero que a Fairy Tail seja. E aqui ele tem a porta da guilda e uns eventos, né? Uma linha do tempo aqui. Então, esse companheirismo ele se manifesta de muitas formas, né? Aqui você tem, por exemplo, o mestre da guilda. O mestre da guilda claramente é inspirado no Luffy. Assim, fica descarado quando você vê o poder dele, né? Porque ele é esse cara que... O primeiro a defender essa mensagem da fundadora, né? De união. E você tem aquele usando um poderzinho do Luffy, né? Basicamente isso, né? Estica o braço, faz um gomu gomu no pistol aqui. E... ele sacrifica tudo. Aqui ele está enfrentando o cara do governo. Então é muito chapéu de palha contra a marinha, né? É muito parecido. Ele está enfrentando um cara do governo aqui. E nesse socão elástico. E ele se fode muito nessa guerra aqui, inclusive. Né? E isso é outra coisa essencial da Fairy Tail. É que ele sempre a história deixa descancarado que eles não têm nada material. Que o tesouro deles são os amigos. Pode ver que essa cena induz a isso. Você tem provavelmente um pôr do sol aqui, quando termina-se o dia, ou amanhece o dia, não lembro agora do contexto, em que a Fairy Tail tá só os cacos, né? Tá a galerinha aqui olhando só para os pedregulhos. E mais, a verdadeira Fairy Tail são eles, né? Então eles continuam juntos, né? Eles continuam primeiro olhando aqui seriamente, né? E depois eles descarregam descarregam a tensão, né? A Lucy cai no choro e o pessoal dá risada, né? E aí tem essa fala muito interessante. Dividir a dor do outro e seguir adiante. Esse é o laço especial dividido pelos membros da Fairy Tail. Então, explicitando novamente o que eu tô falando, né? Mas aqui é interessante que dividir a dor do outro é uma forma de dizer empatia, né? Eles dividem as dificuldades uns dos outros. Agora estão todos sem teto, mas todos eles vão se ajudar e ninguém vai ficar sobrando, ninguém vai ficar mal, né? Por isso que eles estão aqui aliviados, né? Eles têm um ao outro, né? Então eles têm tudo que precisam. Tem até uma anedota que um parente me contou já, eu acredito que foi meu avô. Uma anedota sobre o inferno. Como é que seria o inferno? O inferno é uma mesa em que você tem a comida, tá todo mundo com fome, você tem uma comida nessa mesa,
Só que só tem colheres muito compridas, então a pessoa não consegue esticar o braço para colocar a ponta da colher na própria boca, mas consegue dar alimento na boca de outro. Só que o inferno é o inferno porque ninguém ali pensa no outro, então ficam eternamente tentando colocar a colher comprida na própria boca para se alimentar e todo mundo fica com fome. Né? É muito interessante essa anedota, né? Porque ela é muito lição de moral, assim, né? Muito explícita na sua lição. E isso é de fato o inferno, né? De fato é o que faz o mundo ser infernal. Uma das coisas que faz o nosso mundo ser infernal é que, além das adversidades externas, a gente enfrenta esse isolamento de um ego para com o outro, né? E isso é exatamente o que não é Fairy Tail, né? São pessoas que têm todos a sua própria individualidade, né? Eles não têm nenhum personagem igual. Né? Fairy Tail tem, sei lá, eu nunca contei, deve ter uns 50 personagens. E não tem um que repete, todos são muito... Claro, tem uns que repetem, mas isso é outra história, né? Tem uns invertidos, né? Do mundo paralelo e tal, mas vocês entenderam. Todos são muito únicos. Então, ou seja, a gente não está falando de uma expressão de coletivo que soterra o individual, porque existe essa forma de coletivo. E muitas vezes o Oriente ele mostra um desequilíbrio nesse aspecto até. Mas o que aqui no Ocidente a gente tem o extremo inverso, né? A gente tem o puro indivíduo que se vê mais importante do que tudo, ao ponto de a nossa sociedade atual considerar os desejos individuais tão importantes e tão mais importantes do que coisas baseadas na natureza, né? Até mesmo leis naturais, elas são menos importantes do que como eu me sinto, né? Então é a máxima individualidade, é o máximo egoísmo, né? Bom, esse foi um dos pontos que eu trago como defesa de Fairy Tail. Fairy Tail é tão superficial assim? E se for um conceito muito simples, mesmo assim, não é belo? Não é algo que precisa ser valorizado? Não é algo... Você consegue dizer assim, essa coisa de verdade, justiça, esperança, esses conceitos aí, né, liberdade, harmonia, essas coisas são ultrapassadas, essas coisas são simplistas, né? Você consegue dizer isso? Você também não deveria dizer isso para uma obra que expressa essas coisas, que expressa esse tipo de coisa tão simples, mas que... Peraí, mas se é tão simples assim, bonitão, por que você esquece delas? Bom, então respeite a obra que te faz lembrar, né, dessas coisas tão básicas do ser humano, que muitas vezes nem do ser humano mais é, né? Às vezes, hoje em dia, você tem muito esse conceito do ser humano ser o mal do mundo, né? O ser humano é aquele que destrói o mundo. De tão afastados que a gente está dessa forma de ser mitológica, em que as pessoas são extremamente algo. Se você tem uma família, você é totalmente defensor daquela família. Se você ama algo, você ama com todas as forças. Se você busca algo, você busca aquele objetivo até a morte, né? Essa forma de se expressar mitológica mesmo, em que as coisas elas não são cinzentas, elas são preto e branco. E aí, por o ser humano ficar cinzento, as pessoas ficam com esse discurso, né? Com esse discursinho de que o ser humano é essa merda, né? Mas não é, né? Pelo menos pode não ser, pelo menos isso, né? E esse tipo de obra, elas nos inspiram, né, a refletir. No caso do Fairy Tail, principalmente a empatia, mas tem muitas outras lições aqui. Tem esses momentos muito interessantes também, que é um outro ponto da defesa aqui, que é, bom, não é tão superficial assim. Vamos lá, não é tão superficial assim. Você tem várias histórias que são muito interessantes, cara. Essa aqui é uma guilda pelo bem de uma única pessoa, né, em que você tem uma conclusão de uma guerra, uma treta muito pesada, que aconteceu contra uma guilda chamada, se eu não me engano, Horation 6. Que é uma guilda que tem essa expressão meio religiosa, mas eles são uma religião inversa, eles são quase que o budismo do mal, assim. Porque eles querem usar uma coisa chamada Nirvana, só que na verdade de Nirvana não tem nada, ou tem, será se tem? Em que traz que seria a conversão de toda luz em escuridão, né? E aí eles venceram já aqui, né? Aqui é a conclusão do arco, em que eles venceram, e é o primeiro momento em que eles unem várias guildas diferentes, né, em torno desse objetivo, né, de parar essa guilda do mal. E concluindo o arco,
você tem um momento em que a Wendy, que é uma personagem muito importante, porque ela é, no grupo principal, ela é a expressão da pureza, né? Ela é sempre pequena e inocente. Ela não era parte da Fair Tail ainda, né? Ela tinha uma guilda chamada Kate Shelter, né? Kate Shelter, que é essa guilda aqui, né? Tá aqui, ó, escrito aqui, ó, Kate Shelter. Guilda de Magos Kate Shelter. É interessante porque ela tem um gatinho, né? Então, é como se a guilda tem uma temática relacionada a ela. Isso se torna a gente entende melhor isso quando chega nesse momento em que esse senhor era o mestre da guilda e foi quase que o pai dela. Ele criou ela, digamos que dos 6 aos 13, um negócio assim. Ele cuidou dela por um longo período. Foi o pai dela, digamos assim. Foi quem acolheu ela em algum lugar, porque ela era uma criança abandonada no meio da floresta. Isso tem uma história, tem um porquê de essas certas crianças estarem abandonadas no meio da floresta. E aí ele fala, né? Bom, agora vocês venceram esse inimigo, que era, inclusive, muito importante. Esse cara, ele foi o criador dessa força de reverter a luz em escuridão. Ele foi quem desenvolveu esse grande problema que se tornou algo para eles vencerem, né? Agora eles conseguiram. E aí esse senhor diz o quê? Que agora minha tarefa acabou. Ele explica que ele tinha criado esse poder todo e que, na verdade, a guilda não existe. Na verdade, ele é um fantasma que tinha tanto poder mágico que conseguiu ter uma existência carnal, digamos, dá pra dizer, sei lá, como se estivesse aí pelo ectoplasma, né? Sei lá como é que ele tá aí, é uma coisa mágica ele estar presente, porque ele já morreu há muito tempo, ou ele se manteve dessa forma astral, tangível, sei lá. E ele criou pessoas ilusórias, né? Para acompanhar, para falsamente criar uma companhia, né? Companheiros, uma cidade, toda uma interação humana para essa menina que não tinha ninguém. E uma guilda inteira criada pelo bem da Wendy. Aí ela fica assim, ela não tanca, né, cara? Essa menina sofre. Busque, Naoki, vocês não podem desaparecer. Quer dizer, eles nunca existiram, né? Foram todos projeções da mente desse senhorzinho. Muito interessante, porque não é um senhorzinho que criou o Nirvana, né? Que era essa magia com esse nome de Nirvana. E ele era o senhor de uma antiga civilização que colapsou. Então, ele é quase que um deus, né? Ele até mesmo consegue permanecer imortal, né? Presente no mundo, apesar de ter vivido há muito tempo. Ó, Wendy, Charlie, vocês não precisam mais de companheiros ilusórios. Vocês encontraram companheiros de verdade agora. E aí, eles desaparecem, né? Começam a sumir. E a Wendy chora pra caralho, mas ele tá satisfeito. Ele cumpriu o objetivo que era de dar uma companhia pra garotinha, né? E ele tinha feito uma falsa. Mas agora ele encontrou algo real. Então, quer dizer, a Fairy Tail é o momento em que esse velhinho identifica que ele encontrou algo verdadeiro, né? Então, muito interessante, muito bonito. Outro momento muito bacana isso aqui reflete como a evolução dos personagens é algo para se olhar, para se espelhar. Esse é o Laxus, né? Laxus, ele é um cara muito poderoso, poder bruto mesmo, que faz parte da Fair Tail, só que ele trouxe muitos problemas para Fair Tail, porque ele era arrogante, porque ele queria se provar o tempo todo e tal. E ele chegou a causar uma guerra na Fair Tail. Isso é um arco, tem um arco só da guerra da Fair Tail que foi ele que provocou. Ele obrigou todos a lutarem contra o outro e tal. Tem toda uma treta que ele faz, que é aquele episódio de torneio, só que com risco de morte, né? Depois, ele é expulso da guilda, né? Depois desse evento. E ele é expulso com muita lágrima por parte do mestre, né? Do senhorzinho ali. Que aquele senhorzinho, ele é que nem o Luffy mesmo. Ele quer todo mundo parte da tripulação dele, né? Ele chama qualquer um. Chama até sem ver histórico, sem ver nada. Tem vezes que é vilão que aparece lá pra foder com todo mundo e... agora ele é Fair Tail. Se aparece a polícia, eles botam pra correr. Então, assim, eles são nesse nível de união. E o Laxus teve que ser expulso, né? Então, ele teve que ser expulso pra você ver a merda que ele fez. E ele é parente do senhor do velho. Então, ele é desse nível, ele é meio que meio mimado. E também...
Ele queria o tempo todo dizer que ele tem um poder próprio que é independente da linhagem dele. Ele tinha como se ele tivesse vergonha de ser considerado forte porque ele é filho de fulano e neto do mestre da guilda. E aí ele cria todo esse problema e tal, mas depois ele é reintegrado à guilda, depois de um período que ele, né, fica de castigo, e aí ele enfrenta um inimigo absurdamente forte, né? Um inimigo quase que imortal, assim, né? Porque era um cara feito de máquina, né? Era um cara máquina aqui. Que ele consegue derrotar esse inimigo de que forma? Ele arranca do sangue dele um poder que fortalece o poder de raio dele. Então fica o raio vermelho. E aí tem até esse momento aqui, essa narração aqui. Raios que superam a própria vida, né? Que são maiores do que a vida dele. Então, ou seja, ele aprende ele descobre um poder que transcende o eu dele, né? E aí aqui, ó, de pai para filho e para o filho dele depois. O poder herdado de seus ancestrais é o poder que realiza milagres. Vermelha, a cor inquebrantável do inquebrantável laço de sangue. Então é o momento em que ele para de rejeitar a linhagem dele e passa pelo contrário, canaliza poder através dela, né? Então isso é muito bacana, quer dizer, é algo que traz várias reflexões, inclusive muito pertinentes aqui no Nova Gênesis, né? Que a gente fala, por exemplo, do Nikolai Fedorov, né? E a tarefa comum, que é a tarefa de inverter os nossos esforços, que estão sempre na direção da morte e da reprodução, né? E a gente inverter esses esforços pelo contrário, para a ressuscitação dos pais, para a derrota da morte mesmo, que é o último inimigo, dito até mesmo na Bíblia, que é o último inimigo, né? E que isso começa com o amor aos pais, porque o amor aos pais é um amor que não é natural. Ele é um amor quase que por graça, porque se você não amar os pais profundamente, de verdade, ao ponto de sacrificar os seus esforços individuais em torno de na luta contra a morte para ressuscitar eles, quer dizer, soa para a maioria das pessoas loucura, né? Mas isso pro Nikolai Fedorov a última expressão, é a expressão central do cristianismo. E que um cristianismo que se alia ao mundo, ele é um cristianismo falso, né? E a gente vê tudo isso aqui expresso de uma forma muito simples nessa conclusão dessa luta, em que ele, através do poder do pai dele, descobre o raio vermelho, né? Então, cara, é muito... isso aqui é mais um ponto. É tão superficial assim? Não é, né? Não é, né? Então vamos olhar com atenção essas obras, né? Que elas são grandiosas, cara. Grandiosas. E aí, a gente tem uma outra coisa muito interessante que eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês agora no vídeo seguinte o porquê, outros motivos de eu ter trazido Fairy Tail. Que Fairy Tail tem literalmente coisas, uma luta contra a morte de fato, né? Você tem a expressão disso, você tem o deus do submundo sendo enfrentado por um personagem que eu vou discorrer um pouco sobre ele e sobre os da raça dele. E vocês vão ver que tem muita coisa interessante, inclusive que sincroniza com o Philip K. Dick e com obras do Philip K. Dick, de várias formas. Uma delas é a Ilha Sagrada da Fairy Tail, a Ilha Sirius, que é dito em Radio Free Albemuth, que é de onde vem, e até mesmo na exegese é dito que é de onde vem Vales, né, de onde vem o Salvador, entre outras formas de dizer, né, de expressar isso. É uma das formas de dizer o que é Sirius, é esse sistema solar de onde vem a nossa salvação, né? Então é muito interessante e eu vou trazer para vocês como que isso se relaciona, não é apenas no nome, né? Tenrou é um nome em japonês para Sirius. E é isso aí, galera. Eu não vou, por mim eu falava aqui agora, mas eu vou dividir em dois, entendeu? Então eu vou logo gravar o segundo. E aí, para não ficar gigantesco, é só por isso mesmo, porque eu poderia interconectar nesse mesmo vídeo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Agradeço. Se você ainda não deixou o like, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu, deixa a sua inscrição, compartilha esse vídeo com mais pessoas, comenta,
o que que você achou, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você achou bacana. Comenta aí. Eu mudei a sua, já consegui mudar a sua opinião sobre Fairy Tail e sobre outros animes que as pessoas julgam serem superficiais. Mudei a sua opinião sobre Eti, de alguma forma? Comenta aí. Se eu não mudei a sua opinião, é uma pena, mas calma que ainda tem um segundo vídeo. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.